Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cronos. Esta é uma iniciativa educacional com o objetivo de explorar possibilidades de captação de recursos para financiar projetos de inovação e de impacto da USP de São Carlos, indo muito além dos recursos que atualmente são oferecidos pela Cronos. Dessa forma, a gente está trazendo nesse espaço várias pessoas para falar sobre fontes de recursos que estão disponíveis no Brasil e no mundo, né? E hoje, nossos convidados são a Eduarda Altoé, consultora e organizadora do Boletim de Inovação do Sebrae, e Eduardo Rantin, consultor de negócios do Sebrae de São Carlos, né? Bem-vindos aí, pessoal. Rantin, deixa eu começar contigo. Você pode se apresentar, falar rapidamente sobre o que é o Sebrae e como que ele funciona? Claro, antes de mais nada, um cumprimento e um agradecimento por vocês reconhecerem a nossa importância e nos chamarem para esse podcast. Muito obrigado mesmo. O Sebrae é uma entidade com mais de 50 anos, que é privada e tem seus recursos oriundos da GPS, da contribuição sobre a folha de médias e grandes empresas. Então, apesar de nós sermos uma empresa privada, a origem dos nossos recursos é público e nós prestamos contas aos órgãos de controle da maneira que toda empresa pública o faz, né? A nossa finalidade é apoiar micro e pequenos empreendedores na sua trajetória de desenvolvimento empresarial, no sentido de diminuir a mortalidade das empresas e garantir que elas cresçam de forma mais rápida e mais saudável. Então, quando a gente faz isso, a gente garante que aquele dinheiro que é investido em nós retorna para a sociedade na forma de mais empregos, de mais geração de renda e na forma também de mais e melhores notas fiscais. Então, a gente, nesse sentido, o que eu estou falando é que a gente procura garantir, de alguma forma, às empresas que têm contato conosco, que a sua produtividade seja melhorada ao longo do tempo e que eles consigam ter uma vida melhor e mais próxima. Basicamente é isso que a gente faz. E a gente faz isso atuando em políticas públicas junto aos municípios, e principalmente aqui eu me refiro ao estado de São Paulo, porque a gente tem uma atuação um pouquinho diferente, mas a gente trabalha também com educação empreendedora. Nós trabalhamos desde populações vulneráveis até o público mais privilegiado e que trabalha com produtos e serviços mais avançados e tecnologicamente mais sofisticados, como aqueles que a gente vai tratar hoje aqui. Então, isso passa por serviços, passa por indústria, passa pelo setor do agro. Então, a gente percebe que a nossa atuação é de amplo espectro e a gente faz o nosso melhor esforço para garantir que aqueles que têm contato conosco possam ter o melhor resultado possível para os seus negócios. Basicamente é isso que a gente faz, viu, Bruno? Poxa, obrigado, viu? Eduarda, bem-vinda aí novamente. A gente soube conheceu o boletim, né, de oportunidades aí que você produz, né? Você poderia contar para a gente um pouquinho, para os nossos ouvintes, qual foi a motivação para criar esse compilado, né, esse relatório, e como que ele pode ser útil dentro da universidade? Se pudesse apresentar rapidinho, obrigado. Bom dia. Olá, pessoal. Obrigada também pelo convite, obrigada pelo reconhecimento do nosso trabalho, Bruno. Eu sou consultora credenciada do Sebrae Paraná e eu organizo esse boletim de oportunidades que foi concebido pela coordenação de inovação do Sebrae Paraná. Até cabe citar o coordenador Alain, a Thalita e a Daniele, que conceberam esse boletim. E a ideia foi trazer realmente todas as informações que sejam relacionadas a editais, programas de apoio, linhas de financiamento que estão abertas atualmente, né, para empresas inovadoras, enfim, independente do setor e do porte, de forma organizada, né, para que a gente possa ter acesso a todas essas informações
de uma forma prática. Então, por meio do site, você pode o site que eu vou passar também lá na frente para vocês. Vocês podem colocar o nome, se inscrever e receber o boletim, também por meio da página do Cronos, né? E a ideia essencial da coordenação foi essa, foi trazer as informações compiladas de forma facilitada, né? E como as informações podem auxiliar quem está na universidade, enfim, os professores pesquisadores. Existem alguns programas que são voltados a universidades, existem alguns programas que conectam os pesquisadores, os universitários, e o boletim ele mostra esses caminhos, né? Ele mostra esses financiamentos que estão abertos e como a gente pode transformar ideias em projetos com potencial de captação de recursos. Acho que mais para frente a gente vai dar algumas dicas aí para o pessoal, mas basicamente seria isso. Entendi. Ou seja, assim, é um compilado de todos os editais, todas as oportunidades que estão abertas e que podem ser utilizados aí por esses projetos inovadores, né? E, como você disse, a gente pretende botar na página do Cronos também um link para poder chegar próximo aí, fazer as pessoas conseguirem acessar rapidamente o boletim, né? Muito legal. E aí, trazendo um pouco para a realidade, né, de São Carlos, eu queria perguntar para o Antim um pouco sobre o ecossistema de inovação de São Carlos, né? Quais são os principais desafios dos pesquisadores, né, alunos, como é que eles enfrentam esses desafios, né? E tentam acessar os recursos para os projetos inovadores deles, né? E, eventualmente, assim, como que essa informação de onde está, né, esse recurso, ou quais editais estão abertos, né? Ele também pode ser útil, né? Então, Rantin, se puder falar um pouquinho sobre o ecossistema de inovação de São Carlos, agradeço. Tá ótimo, Bruno. Eu diria que São Carlos tem um histórico de inovação e de empreendedorismo tecnológico que é o único no Brasil. E isso tem uma razão, porque quando a gente compara com outros sistemas, com outro ecossistema de São Paulo, a gente percebe que aqui existe uma trajetória consolidada que começa há tanto tempo, né? A gente precisaria voltar aí umas 4 décadas ao tempo, né, para perceber que algumas das empresas de base tecnológica das primeiras que surgiram no Brasil, elas são oriundas daqui de São Carlos, né? Então isso é uma coisa importante e cria um efeito positivo, porque a referência se torna poderosa, né? Então, quando a gente olha para trás, fala, puxa, não começou agora, alguém fez isso 40 anos atrás e isso está presente na cidade até hoje. A gente tem algumas empresas, né, em diversas áreas que estão presentes até hoje aqui. Então, como a gente aprende com o exemplo, né, e quando o exemplo é sólido, ele tem essa capacidade de se multiplicar, né? Eu acho que um outro aspecto que é importante notar é o ensino do empreendedorismo, né? Ele não é novidade aqui em São Carlos. Eu lembro de uma disciplina de empreendedorismo ofertada no ICMC, aí em São Carlos, que tem 30 anos, né? E isso é bastante coisa. Ele nasceu dentro do programa Softex 2000. Esse programa foi criado originalmente nos anos 90 para fortalecer o setor de software do Brasil e fazer com que o país se tornasse um exportador. Eu não lembro qual é a meta mais, porque isso faz muito tempo, mas a gente tinha por objetivo abocanhar um share, um pedaço do mercado mundial de software, e esse programa ele foi instalado em algumas universidades, em alguns campi do Brasil. São Carlos era um desse, Campinas tinha também, São Paulo, enfim, né? E ainda tem, na verdade. E aquilo foi uma semente importante porque ajudou a construir essa cultura empreendedora que a gente vê hoje no campus, porque, como eu estou sempre em contato com vocês, eu percebo isso, né? Isso ainda pode crescer muito, pode se multiplicar, mas já é alguma coisa significativa. E quando a gente olha o cenário atual, a gente percebe que as condições básicas estão dadas, né? Então, a gente tem bom exemplo de empreendedorismo tecnológico, fluxo constante de ciência e tecnologia
se convertendo em inovação, disciplinas de empreendedorismo estabelecidas, aceleradoras, núcleos de inovação, a presença da Agência USP de Inovação, do Inova USP, do NEU, que é uma iniciativa de alunos, que é uma coisa bem legal, eu tenho um contato próximo com eles, o Núcleo de Empreendedorismo da USP, que agora mesmo está promovendo um processo de aceleração dentro do campus, né? Então, o que eu diria é que o maior desafio hoje é a gente acertar o timing entre a oferta daqueles editais que não são de fluxo contínuo, daqueles que abrem e fecham durante um período do ano, e o momento em que a ideia ou a pesquisa vem sendo conduzida dentro do campus, né? Então, quando isso entra em fase, quando a gente pode dizer que eles estão andando junto, é ótimo, tudo corre bem. Quando isso está defasado, a gente tem um problema, porque o pesquisador pode perder aquele momento ou pode ter que esperar e atrasar o seu passo para esperar para que o edital seja aberto, né? Porque ele perdeu a janela, ou a janela está mais para frente, né? Mas eu diria que, de uma maneira geral, o empreendedorismo, que é esse do nosso interesse aqui, que é o empreendedorismo tecnológico, ele é bem desenvolvido na cidade, ele é bem desenvolvido na Universidade Federal também. A gente tem a presença de muitos CEPIDs em São Carlos, a gente tem a presença de 4 unidades da Embrapi, é muito significativo quando a gente pega a quantidade de CEPIDs e de unidades Embrapi que a gente tem em São Carlos e compara com o resto do estado de São Paulo ou com o resto do país, a gente vê que São Carlos realmente tem uma condição de destaque nisso. E o que eu acho que dá para ser melhorado é que a gente pode usar muito mais. Então, mais conversas como essa, que a gente vai tratar ainda hoje, mais iniciativas de divulgação, mais iniciativas de desenvolvimento cooperativo, vão nos levar a um futuro brilhante aqui em São Carlos, eu tenho certeza. Poxa, obrigado. Deu uma boa visão. Assim, a gente conhece, né, sabe que São Carlos tem um histórico, mas todas essas instituições, né, essas iniciativas, né, mostram como que, né, o ecossistema de São Carlos é pujante, né? Agora, você falou também sobre alguns aspectos aí que eu queria dar uma explorada. Eu vou começar perguntando até para a Eduarda. Você pode nos ajudar, Eduarda, a entender aqui a diferença do edital do fluxo contínuo para o edital que não é fluxo contínuo. A gente sabe que dentro do boletim, né, você trabalha esse conceito do fluxo contínuo. Pode explicar um pouquinho o que significa, né? Como é que funciona, quais as diferenças de submissão de propostas, assim, por alto, para o público ter entendimento disso? Posso sim, até, Bruno, complementando um pouquinho a minha fala, quando você perguntou do boletim, ele busca trazer soluções de abrangência nacional, né? Obviamente que a gente tenta trazer lá um pouco mais para frente, nós vamos tratar disso, mas as soluções, elas buscam as oportunidades, os editais, eles buscam ter abrangência nacional e até mesmo estadual, né? E como o próprio Rantin comentou, o Estado de São Paulo, né, é muito privilegiado em muitas ações e muitos editais, então, eventualmente também a gente cita a FAPESP, a gente cita vários federações que vocês têm aqui, né, e que são de fato privilegiados em poder aproveitar. Falando um pouquinho mais de fluxo contínuo, né, que foi a sua pergunta, então, quando a gente trata o edital de fluxo contínuo, são editais que não têm um prazo único para encerramento. Ele vai permanecer aberto e as propostas elas vão ser avaliadas conforme elas chegam, pelo menos assim esperamos, né? Então, eu vou citar um exemplo. Por exemplo, a gente tem um edital da FINEP aberto. Muitas vezes eles têm um recurso específico para ser utilizado numa determinada quantidade de projetos.
E aí não quer dizer que é fluxo contínuo que vai durar por muitos anos, mas enquanto existir esse recurso, os projetos podem ser aplicados e enviados, né? Conforme forem aprovados e esse recurso for consumido, então o edital tende a se encerrar. No próprio boletim, a gente busca colocar isso, a quantidade de recursos disponíveis, a gente tenta atualizar. E aí, quando esse recurso está para finalizar, por exemplo, esse edital de fluxo contínuo está para finalizar, eles tendem a avisar, por exemplo, no próximo mês a gente finaliza a aplicação. E isso acho que casa um pouco com a fala do Eduardo, né, Rantin, no sentido do timing, né, dos pesquisadores. E realmente a gente tem muitos pesquisadores com projetos interessantes e às vezes esperando o momento perfeito para aplicar, né? Então a ideia é que a gente incentive, porque existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos para que esse edital, para poder participar desse edital, desse modelo de financiamento desse programa, mas muitas vezes o próprio programa pode ser um meio de financiar essa ideia. Então a gente precisa tentar conectar esse timing também de arriscar, né? De tentar. Obviamente, quanto mais a gente aplicar, mais chances a gente tem de conseguir. Mas a pergunta foi essa, né? Então, o fluxo contínuo é isso. Ele é um edital que não tem um encerramento claro, e muitas vezes programas de apoio que são capitaneados por grandes empresas, eles têm um fluxo contínuo. Então, eles estão sempre ali com as fichas abertas para que as empresas, as startups possam enviar os seus projetos e eventualmente possam casar e dar um match com as oportunidades oferecidas por essas grandes empresas. Não sei se me fiz clara. Ah, com certeza. Para ficar claro também, o fluxo contínuo, então, ele não vamos dizer assim, para projetos que querem um fluxo contínuo de recursos, né? Os projetos, eles têm começo, meio e fim. O que é contínuo é o edital que está lá disponível, né, para poder ser colocado dinheiro a qualquer momento, não especificamente vamos dizer assim, num período do edital, é isso? Isso, não é eterno, né? O fluxo contínuo não é eterno. Então, é exatamente isso. A gente tem ali um período também para enviar, né? E também tem os entregáveis, tem editais a gente fala de recursos não reembolsáveis, né? Que muitas vezes a contrapartida não é tão grande, não é tão considerável, então chega quase a ser aquilo que a gente chamava de fundo perdido antigamente. E a gente tem esse período, esse cronograma após a aplicação e aprovação do projeto para os entregáveis. Dessa forma, conforme vamos cumprindo o cronograma físico-financeiro, a gente vai recebendo as outras etapas do recurso, né? Então, o projeto em si, ele tem começo, meio e fim, né? O edital de fluxo contínuo, ele tem o período para você poder aplicar, né? Em um período maior de tempo. Digamos assim, não é eterno, mas existe um tempo maior aí, uma flexibilidade maior para preparar o projeto, enfim, para encaminhar. Rantin, conhecendo esse universo da inovação, né, e acompanhando isso, como você acompanha, né, quando você olha assim para projetos que ainda estão no estágio acadêmico, né, quais são os caminhos, né, o que você indica para transformar um projeto aí de laboratório numa solução financiável, né, alguma coisa que faça avançar a maturidade? Ah, olha, Bruno, tem uma coisa que caracteriza toda a ideia dessa natureza, né? Que é a incerteza. Isso pode dar certo ou não, e pode até, na verdade, fazer sentido ou não. O que acontece é que nós temos dentro das universidades uma quantidade de pesquisas muito grande sendo geradas que seguem sempre aquele fluxo, né? Uma ciência e uma ideia de alguma coisa que pode ser validada em cima de uma bancada ou coisa parecida e que se transforma em tecnologia, mas que pode não necessariamente dar o próximo passo, conseguir dar aquele próximo passo, que seria o que caracteriza a inovação,
né? E aí, dentro daquilo, para nós, aqui no Sebrae, a gente adota a definição de inovação como manual de Oslo, né? É alguma coisa como a implementação de processo, marketing, método organizacional, seja lá o que for, né? Que pode ser implantado e colocado a serviço da sociedade, ou seja, ele pode ser vendido, disponibilizado de alguma forma, e aí a gente tem a caracterização. Então, quando ele pula o muro da universidade e vai para a rua, aí é que a gente fala que é inovação. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre, né? Nem todas as ideias são viáveis. O que acontece é que a gente tem muitas ideias que seriam viáveis e que ninguém percebeu, né? Então, por que não percebeu? Por uma série de razões. Talvez porque o olhar não seja esse. Olha, eu não olho para isso, eu olho para o desenvolvimento da tecnologia, eu olho para a descoberta, ou eu olho para o registro da minha patente, ou eu olho para coisa parecida com isso, mas eu não tenho um olhar voltado para a rua, para disponibilizar isso para a sociedade, né? Então, não é apenas a ideia que caracteriza a inovação, né? Mas é a capacidade que ela tem de se tornar viável, de ser aplicável e, acima de tudo, dela ser útil. É isso que caracteriza. Nesse meio tempo aí, Bruno, tem uma coisa importante que está se popularizando cada vez mais. Até pouco tempo atrás ele não era muito considerado um conceito que foi desenvolvido pela NASA e que é o conceito de TRL, né, que é o nível, seria um nível de prontidão da tecnologia, quer dizer, o quão madura ela é. Então, como ele é classificado de 1 a 9, o TRL, o TRL1 seria, olha, alguma coisa, eu tenho um princípio básico observado, né? E até quando a gente chega em 9, uma tecnologia plena, madura, que já está disponibilizada, que já é vendida, comercializada, aplicada com sucesso, enfim, né? Nos níveis intermediários, depois que você já testou hipóteses, enfim, a gente passa pela construção de protótipos, prova de conceito, enfim, né, até chegar lá na frente. Tem uma coisa que de vez em quando a gente esquece, né, que não é só a tecnologia que tem que estar pronta, né, o pesquisa tem que estar pronto. Ele precisa olhar para isso, ele precisa ter ele tem que ter aquele estado de prontidão para entender se uma determinada tecnologia tem a possibilidade de ser apropriada como inovação no futuro, né? De que a gente tem alguma coisa que vá servir à sociedade, né? Então, tem que ter, na verdade, a gente precisa ter abertura para discutir quando a gente quer ter inovação. Existe dentro da universidade, tem uma história antiga de que é uma coisa que eu diria quase passada já, que seria que não é legal você pegar o que foi desenvolvido aqui dentro, transformar em empresa, porque aqui é um lugar de ciência. Aqui é um lugar de ciência também, e principalmente, eu diria, né? E eu diria também que sem a ciência, essa conversa não ia nem estar acontecendo, porque nós estaríamos todos mortos agora, né? Porque a gente não ia passar de 15 anos, 20 anos, talvez. Né? Então, é a ciência que nos trouxe aqui, né? E é muito importante a gente entender isso, e saber que quanto mais a gente desamarrar esse nó, quanto mais a gente se integrar e colocar a ciência e a tecnologia a serviço da inovação, mais rapidamente a gente vai caminhar e mais rapidamente a gente renova esse ciclo de CTI,
no sentido de que a gente tenha ciclos virtuosos de desenvolvimento, né? E a inovação raramente ela nasce de esforços isolados, ela quase sempre acontece em rede. Então essa é uma importância que a gente precisa sempre ter verificada dentro da universidade, que vem melhorando muito, que ainda não é, mas isso é assim que funciona. Mas eu acho que dentro de pouco tempo a gente vai estar muito mais muito mais envolvido com relação a isso. Então, quando a gente pensa naquele caminho para transformar um projeto que é acadêmico em uma solução que possa ser financiada para se transformar em inovação, a gente precisa percorrer esse trajeto todo. A gente precisa entender, a gente precisa saber sobre, por exemplo, a gestão de projetos. A gente precisa saber sobre desenvolvimento de produtos. São Carlos tem uma vantagem muito grande com relação a isso, né? Tem muita gente, principalmente dentro da ESC, que sabe muito a respeito de desenvolvimento de produtos, que é uma coisa importante, porque a gente vai, quando eles estiverem nos seus níveis de TRL mais avançados, isso vai se tornar uma condição fundamental para o sucesso daquele produto ou serviço quando ele estiver lá na frente, né? Bom, mas eu acho que eu estou falando um pouquinho demais, né? Então, Perfeito, não, é isso, depois disso a gente pode, eu acho que talvez a gente possa depois caminhar para um pouquinho mais para os outros assuntos e vai complementando por aqui, né, Bruno? Pode ser? com certeza. Obrigado aí. Vamos dizer assim, essa relação entre o mundo de pesquisa e desenvolvimento, ou ciência, né, tecnologia e esse mundo mais da inovação aplicada, né, do empreendedorismo, ele é uma questão que realmente existe muito a ser discutido. É claro que, né, acho que a cultura né, brasileira e nas universidades também já avançou muito, né, nesse entendimento, mas ainda há muito a ser conversado sobre o assunto, né? Aí passando de novo para a Eduarda, a gente vê que tem alguns programas, né, como o Catalisa Gov, né, ou Embrapi junto aí com o Sebrae, né, alguns programas que aparecem, né, e são conhecidos. Você podia falar um pouquinho sobre esses grandes programas? Quer dizer, como que vocês enxergam o papel desses programas nessa ajuda, nessa trajetória aí que, né, Eduardo também já comentou? Bom, na verdade, como eu enxergo, né, Bruno e Eduardo, eu acho fantástico, né? A gente tem o Catalisa Gov que é como ele se torna uma plataforma, né? Ele conecta os gestores públicos que querem inovar dentro dos seus processos, junto com startups e empreendedores que trazem soluções, né? Existem os contratos que são feitos, contratos públicos de soluções que já existem, né? E existe também a encomenda tecnológica. Então, o Catalisa Gov ele propicia essa conexão. Existem, como vocês comentaram, né? Existem problemas e existem pessoas que entendem como resolver esses problemas. E muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de conectá-los, né? De criar um ambiente em que possa acontecer testes, né? Em que a gente possa se permitir aí errar rápido, né? Em que eventualmente a gente possa se associar ou receber mentorias, enfim, receber aí apoio de quem possa nos auxiliar para que a gente encurte também essa trajetória, né, essas dificuldades que a gente encontra eventualmente. Então, eu penso que criar e propiciar esse ambiente é fantástico, né? E para aqueles pesquisadores que entendem que querem, né? Porque a gente, como bem dito, não são todos que entendem, mas aqueles que entendem que a sua pesquisa pode se tornar um negócio, o Sebrae, Embrapi, enfim, conectando esses empreendedores, eu acho que facilita muito e propicia, né, cases de sucesso. Falando um pouquinho de Embrapi mais Sebrae,
né? Existe um modelo que você pode aplicar, né? Você cria o desafio, identifica a necessidade, conecta com o Embrapi e também com pesquisadores da área e, eventualmente, após a aprovação, o Embrapi pode custear até 50% do projeto, né? E o Sebrae, dentro da contrapartida, pode custear até 70%. Então, falando de fontes de recursos em que a gente pode considerar como algo extremamente relevante na execução dos projetos e na atração desses pesquisadores também, esses programas são de suma importância, né? Existem hoje também algumas outras iniciativas que as prefeituras vêm adotando de ISS tecnológico. A gente estava comentando sobre o Tecnova 3 também, lançado pelo Estado, que são editais que buscam, eles contam, na verdade, uma pontuação maior para projetos que aliam pesquisadores, que aliam a pesquisa aplicada, que aliam a conexão direta com a universidade, né, com os ICTIs, com os centros de tecnologia. Então, ao meu ver, e acho que ao ver do Sebrae, né, vemos aí com muito bons olhos essa conexão e esses ambientes para promover, de fato, esses cases, né, e facilitar essa conexão e diminuir aí essas, esses, digamos assim, esses desafios, né? Quando a gente fala de conexão, mercado e universidade, acho que dá para a gente conversar a tarde inteira sobre isso. Então, vamos começar a fazer soluções que possam conectar essas empresas e esses pesquisadores aí para a gente ver o que acontece, porque muita coisa boa vai sair. Com certeza, obrigado. Pelo que eu entendi, né, o Catalisa Gov, ele é uma iniciativa do Sebrae, né, específica, que ajuda empresas públicas, né, empresas que querem inovar, empresas públicas que querem inovar, e aí o Sebrae ajuda com uma série de mecanismos que são amparados por legislação, né, para que essas empresas então possam fazer compras inovadoras, né, possam desenvolver pesquisa, desenvolver inovações para utilizar então nos seus desafios, né? Eu sei que pois Só uma é isso, colocação, me Bruno. corrige aí, Eduardo. Não, tranquilo. É só porque assim, a gente tem hoje, né, muito se fala sobre, né, Rantinho, sobre a inovação no poder público, né? Sobre a inovação de processo, sobre a desburocratização, né? O Rantinho citou bem, o Sebrae trabalha muito na frente de políticas públicas. Então, nós temos então gestores públicos mesmo, prefeituras querendo inovar. A gente sabe que existe um caminho complexo nisso, né? Para as empresas venderem para o poder público, existe uma burocratização, existe também essa questão de estruturação tecnológica mesmo das prefeituras e dos ambientes. Então, quando o gestor público está interessado já tem, por exemplo, mapeado às vezes os lugares, as dores principais, os processos que ele gostaria de começar a atuar, e existem empresas aí que são cadastradas nessa plataforma prontas a atender, né? Eu penso que o Catalisa agora faz esse match. Eu estou simplificando, claro, né, Rantinho? Estou dizendo de uma forma muito simplista. Perdoe a minha jovialidade nesse sentido, mas a ideia seria fazer essa conexão e propiciar, né, que aconteça esse match. Então, existem também soluções prontas e existe a encomenda tecnológica também. Então, a gente vai dar um tempo, né, testar, porque daí é diferente, é uma solução que não existe e que a gente vai começar a desenvolvê-la não necessariamente do zero, tá? Mas a gente vai pegar talvez empreendedores aí que estão interessados em desenvolver essa solução voltada para resolver esse problema do poder público. Entendendo que se a gente resolve, por exemplo, um problema de uma prefeitura, a gente tem potencialmente 5.000 clientes, digamos assim, analisando, né? Resolvemos o problema de uma prefeitura, temos potencialmente várias outras prefeituras que poderíamos resolver. Seria essa a lógica, né? A lógica de escalabilidade. E deixa eu te perguntar uma coisa: esses desafios que saem
pelo Catalisa Gov, né? Depois de o Sebrae já ter ajudado alguma instituição pública que quer colocar isso na rua, né? Esses desafios, essas oportunidades, elas aparecem no boletim ou elas são oportunidades que de repente são divulgadas pela própria instituição? Como é que funciona vamos dizer assim, esse produto, né, do Catalisa Gov como uma oportunidade para quem está empreendendo, para quem está inovando, né, para quem está com uma solução que pode resolver algum problema desses? A gente divulga, lá no final do boletim, nós temos soluções e novidades, então a gente divulga o Catalisa Gov. Agora, assim, não sei se eu entendi, Bruno, mas a gente tem alguns incentivos, a gente tem ISS tecnológico, a gente tem alguns incentivos na parte tributária para empresas que tenham o perfil inovador. Então, por exemplo, Fortaleza lançou um desafio de mobilidade, a gente coloca no boletim. Eles tendem a avaliar soluções que já estão prontas ou projetos que possam atender a necessidade de mobilidade deles. O Paraná lançou o desafio Bengalas Inteligentes, não sei se vocês ouviram falar, para inclusão. Então, quando a gente tem o poder público também é, de escola, digamos assim, do Catalisa, e cria seus próprios editais para que os pesquisadores e as empresas que estejam interessadas em atender ou que possam, né, às vezes dar uma ajustada no projeto para atender essas soluções, a gente coloca no edital, no boletim também. Não sei se me fiz entender. Ficou claro. Obrigado, tá? Tentando explorar um pouquinho mais aqui do Embrapi e Sebrae, né? Não sei se Rantin quiser trazer um pouquinho da sua perspectiva, quer dizer, como é que isso, dentro do ecossistema de São Carlos, tem sido trabalhado? Como é que qual que é a arquitetura aí dessa parceria, Embrapi e Sebrae? Bom, tem sido, a gente trabalha isso intensamente, e eu só quero aproveitar uma colocação que a Eduarda fez aqui, que eu acho que foi uma coisa muito importante. Vou colocar minhas palavras mais ou menos naquilo que ela disse para dar uma resumida. Eu acho que a gente tem aí uma inovação caracterizada, né? Quando ela vem em atendimento a uma necessidade. Então, é quando você tem uma solução para ser disponibilizada, apresentada e disponibilizada como serviço, né? Então, alguma coisa que resolve o teu problema, enfim, que resolve aquela tua dor. Nos últimos anos, o que se observa é que isso tem sido visto com mais carinho, tem sido chamado mais atenção. É aquela ideia de que alguém começa a falar sobre isso e depois a gente percebe que tem um monte de gente falando e vai todo mundo ficando mais atento. Então, a gente aproveita mais essas oportunidades. E muitas vezes a gente não enxerga elas, nem no poder público, nem na nossa vida civil, na nossa vida comum, né? Então, eu acho que essa parte que a Eduarda acabou de falar para a gente é uma coisa muito importante, que a gente precisaria, talvez, pensar melhor no futuro, principalmente naquilo que se diz respeito às nossas .gov, né? As nossas GovTechs. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem alguns exemplos muito bons. Algumas das GovTechs mais de mais futuro, eleitas como de mais futuro e de mais valor futuro do Brasil, estão aqui em São Carlos. Tem algumas coisas muito interessantes, soluções fantásticas mesmo, desenvolvidas por gente muito talentosa, né? Bom, vamos lá então, Bruno. Perdão por querer fazer isso aqui, mas eu achei que era bastante importante, né? O Embrapi Sebrae, ele já tem alguns anos, e ele é muito importante, né? A Eduarda começou a falar um pouquinho a respeito disso.
porque o Sebrae aloca recursos naqueles projetos que são de micro e de pequenas empresas, como parte de uma contribuição financeira para a contrapartida das empresas, porque a Embrapi ela é estruturada de maneira tripartite. Então, todo projeto é desenvolvido com uma alocação de recursos financeiros da Embrapi, de recursos não necessariamente financeiros da unidade credenciada, que a gente chama de unidade Embrapi, que é onde vai ser desenvolvido o projeto. Então, aí, no caso, aqui em São Carlos, a gente tem as nossas unidades Embrapi, elas são bem legais e algumas são muito ativas, né? Muito ativas. E aí a gente tem a outra parte, aquela terceira parte, que é a parte do empreendedor, a parte da empresa, que vai ter que colocar lá o seu dinheiro. E o Sebrae, ele financia até 70% da contrapartida do empreendedor. Isso significa que se a gente fizesse uma conta rápida aqui, vamos imaginar um projeto que fosse 1/3 para cada um, desse 1/3 do empreendedor que ele teria que desembolsar, que são recursos financeiros, 70% o Sebrae cobriria, ele pagaria 30% de 1/3. A gente vai fazer uma conta meio de um papel ali, vai dar coisa de cada R$10 que ele teria que pôr, ele vai pôr R$1, um pouquinho mais talvez. Né? E isso é muito significativo, porque faz uma diferença muito grande, principalmente nessas empresas que estão num estágio muito embrionário. Elas não são empresas que já estão consolidadas, porque quando você é uma microempresa, você não está consolidado, principalmente se você se propõe a ser uma startup, vai demorar um pouco até você entrar naquele push, naquele empurrão forte da escalabilidade. Às vezes patina, demora um pouco, porque você precisa acabar de desenvolver a tecnologia, precisa pular os TRL, enfim, e ainda tem que enfrentar o mercado, né? Então, o Embrapi Sebrae tem tido uma procura muito grande aqui em São Carlos. A gente tem visto projetos na área de saúde, na área de ótica e fotônica, automação, inteligência artificial, nanotecnologia, aplicações em agricultura. Eu sou capaz, como esses projetos passam por mim aqui em São Carlos, eu dou o parecer neles do aceite ou não do Sebrae em financiar essa parte do empreendedor. Eu conheço todos eles, ou quase todos, e eles são projetos muito importantes. A impressão que dá olhando eles, sem entrar no critério de mérito, porque eu não entenderia todos eles, alguns eu entendo bem, mas dá a impressão que eles são portadores de futuro, né? Então, a gente percebe que aquilo vai ser transformado em alguma coisa que vai ajudar não somente a empresa, mas vai ajudar a sociedade, porque vai melhorar a saúde das pessoas mais rapidamente, em alguns casos vai curar, vai aumentar a produtividade por causa de processos de automação, vai inserir inteligência artificial e vai ter ganhos muito grandes de toda a natureza por conta disso, vai ter avanços em nanotecnologia, enfim, isso é muito legal, né? Quando a gente olha isso, é emocionante ver a forma como São Carlos borbulha nesse sentido e vai aumentar, vai crescer muito nos próximos anos, né? O que me chama a atenção nesse modelo de apoio, e que eu acho que é importante falar, é que ele é muito rápido, né? Os processos de submissão de um projeto PIP, por exemplo, ele é um pouco demorado, ele passa por muitas fases, enfim. Quando a gente fala dos projetos da Embrapi junto com o Sebrae, ele é desburocratizado, ele tem critérios bem definidos
e muito rápidos, né? Então, para os pequenininhos, isso é muito bom, é muito importante e é bem legal acompanhar isso, sabe? Imaginar que, puxa, além de ter todo o apoio da unidade Embrapi, que fica dentro de São Carlos, só na USP a gente tem dois, né? A gente tem um na física e um no ICMC, né? Então, é muito bacana a gente ver isso, é muito interessante ver como é que esses projetos se desenvolvem. E aqui eu estou falando só dos pequenos, tá, pessoal? Porque, é claro, existem aqueles projetos que são parrudos, que são grandões, que não são apoiados por nós, o Sebrae, mas que a Embrapi resolve mesmo para grandes empresas, e aí vai embora para a área de petróleo, aeroespacial, o que a gente puder imaginar, né? Em novos materiais, então é uma coisa muito, muito bonita de ser vista, é muito legal. Enfim, então é alguma coisa que vale a pena ser divulgada internamente, e aí eu diria que dentro dos grupos de pesquisa e tal, ficar atentos a esse tipo de coisa, porque às vezes tem alguém que poderia dizer, puxa, eu apostaria nisso, eu abriria uma empresa e a gente faria isso aqui evoluir de uma maneira rápida e positiva para a sociedade, para nós e para a sociedade. É isso. Aproveitando até essa sua deixa, porque são muitas possibilidades, né? Assim, a gente vê pelo boletim, por exemplo, né? Quantas ali oportunidades estão lá descritas, né? Depois aí, Eduarda, se puder falar sobre essa quantidade, né, de coisa que está disponível, né? De oportunidades que estão disponíveis, né? Aí entra a pergunta, né, de como que o pesquisador, o aluno, o empreendedor mesmo, né, consegue se encontrar ali dentro, né, desse mundo de oportunidades, né, porque a gente sabe que precisa ficar bastante atento, precisa conhecer a forma de submissão, cada um tem um jeito, então assim, a dedicação para se conseguir, né, acessar esses recursos, ela acaba pesando, né? E a minha dúvida é o seguinte: existe apoio do Sebrae? Quer dizer, quais são os caminhos para que quem queira, né, consiga fazer com algum suporte? Porque, claro, dá para se capacitar e se dedicar bastante para poder entrar. Mas já foi interessante saber que o do Embrapi e Sebrae, por exemplo, ele parece mais desburocratizado. Então, assim, vocês puderem falar um pouquinho se existe, né, algum tipo de apoio ou qual a orientação que vocês dariam, né, para quem quer conhecer, quer buscar a forma mais eficiente, vamos dizer assim, de fazer isso acontecer? Bom, então vou começar, Rantinho, dando algumas dicas, e daí você, por favor, se quiser complementar falando do Sebrae, né? Realmente não tem muito como fugir dessa parte de investigar e ler, né? O boletim eu costumo dizer que ele é uma ferramenta de tração aí para os editais. Então a gente tenta resumir, colocar as principais informações, às vezes a gente coloca as áreas, enfim, os pré-requisitos que a empresa precisa ter. Normalmente precisa ter CNPJ, é importante entender o TRL, como o Rantin comentou, tem algumas exigências ali, mas é importante, assim que a leitura, ou bater o olho, entendeu que o edital ele tem uma sensibilidade com a tua área, é importante abrir e ler, né, detalhadamente. Existem aí algumas formas de dar suporte, a própria IA, né, a inteligência artificial auxilia também. A gente muitas vezes faz o upload do edital no chat GPT e pede para ele colocar um roteirinho. Não vai, claro, que substituir uma boa leitura, mas ajuda sim a gente, né, utilizar as ferramentas a nosso favor. Uma dica legal também é se aproximar de iniciativas como a Cronos, né? Que pode ter aí eu diria, uma rede de contatos interessante para
para mentorear mesmo, né? Muitas vezes, ah, profissionais que aplicam projetos, existem profissionais que fazem a aplicação de projetos, existem outros pesquisadores que já aplicaram, que já participaram e podem também tirar dúvidas desses pesquisadores que estão começando, né? Porque muitas vezes alguém de bom coração consegue dar o caminho das pedras e alguém que já passou por isso também auxilia. Acho que é importante também a gente falar dessa parte da documentação, né? Eu penso que na academia a gente busca deixar a parte técnica bem coberta normalmente, e essa parte de contabilidade, assessoria jurídica, essa parte também é interessante. É, dá uma certa baguncinha isso daí, então também são fatores relevantes quando se trata de editais, né? A parte de documentos e a parte de entendimento mesmo do cronograma físico-financeiro ali que precisa ser cumprido. E eu penso que de dicas para os pesquisadores seriam essas, mas sabemos que o Sebrae dá sim um suporte, né? E passo daí a palavra para o Rantim para que ele complemente aí. Obrigado, Eduarda. Tá ótimo. Muito bem. De fato, o Sebrae vem trabalhando com inovação tecnológica faz um bom tempo e a gente vem intensificando isso por meio dos nossos processos de aceleração, né? E uma coisa importante, pessoal, é que a gente acaba alocando recursos, depois a gente pode falar um pouquinho mais, né? Mas a gente aloca recursos na FAPESP, é um convênio de 350 milhões da nossa parte. Nós temos em nível nacional a Embrapi, então são recursos significativos também e muito importantes para ajudar no desenvolvimento desse tipo de negócio. E a gente procura, de alguma maneira, quando essa condição está estabelecida, que a gente percebe a importância de contribuir com uma determinada instituição, de fechar um convênio, isso tem que ser feito dentro daquilo que já vinha sendo ofertado para o mercado e incrementado de alguma maneira com o nosso apoio. Então, dentro dessas duas linhas principais, que são FAPESP e Embrapi, a gente não muda muito, a gente só adiciona alguma coisa àquele fluxo, que é o apoio para garantir que não só o sucesso do desenvolvimento tecnológico, mas que o sucesso comercial daquele produto ou daquele processo possam ser realizados, possam acontecer, né? Do ponto de vista da Embrapi, tem uma coisa muito interessante a respeito da forma desburocratizada com que ele ocorre. Nós, do Sebrae, a gente entra na última etapa. Então, o empreendedor, ele não precisa procurar o Sebrae por conta da Embrapi. É claro que se ele nos procurar, a gente vai encaminhá-lo, mas ele não precisa nos procurar. Ele deve tratar com a unidade Embrapi da maneira como ele trataria, qualquer empresa trataria normalmente. E o pessoal da unidade Embrapi vai chamar a atenção deles para isso. Vai falar, olha, como você é micro ou como você é uma empresa de pequeno porte, você tem a possibilidade de receber um aporte de recursos do Sebrae na tua contrapartida. Isso facilita muito as coisas, porque quando os projetos caem para nós aqui no Sebrae, eles já caem feitos. Eles já estão tratados, né? Eles já estão fechados. O passo posterior é se a gente vai apoiá-los financeiramente ou não, mas a gente já sabe que do ponto de vista do desenvolvimento do produto, do desenvolvimento da tecnologia, do avanço da tecnologia, aquilo já foi tratado pela unidade Embrapi e já teve um sinal verde. Então aquilo pode avançar, né, de qualquer maneira.
E isso, portanto, acelera o processo de uma maneira maravilhosa, sabe, pessoal? É muito bom mesmo. A gente consegue andar bastante rápido com isso, né? E quando a gente fala dos nossos convênios com a FAPESP, é por conta da gente reduzir o risco da colocação do produto no mercado. Então, que ele tenha um mínimo de viabilidade garantida, que ele tenha um mínimo de possibilidade de ofertar um retorno compensador para o negócio, enfim, né? Que ele seja aceito na sociedade e por aí vai. Eu diria que a gente caminha uma trilha que ainda vai ser melhorada, mas que já é muito boa para aqueles que são pequenininhos, para quem tá começando e para quem está vindo de dentro da universidade que quer tirar os produtos da bancada e levá-los à disposição da sociedade. Basicamente isso, tá? Orantim, aproveitando essa sua fala, você comentou aí sobre esse mínimo de viabilidade, né, a estrutura do projeto. Deixa eu pegar um gancho aqui e perguntar sobre impacto, né? Que tipo de resultado, né, o Sebrae está olhando? E a gente já falou muito sobre essa questão da aplicação da tecnologia, né, para uma solução de um problema, né, para ser útil para a sociedade, né? Mas numa perspectiva de impacto social, ambiental, enfim, como é que vocês veem, né, como Sebrae, né, quais áreas aí têm sido mais promissoras, se é que existe isso? Bom, do ponto de vista daquilo que a gente considera para apoiar negócios tecnológicos, né, e aqueles que vêm de dentro da universidade, a finalidade é sempre a mesma, né? Então, aquele dinheiro que é aportado por nós, a gente espera ter de volta com a emissão de novas notas fiscais. Afinal de contas, o nosso dinheiro ele vem do sucesso das empresas. Se as empresas não têm sucesso, primeiro a gente não conseguiu cumprir a nossa missão, então a gente nem precisaria existir, e também a gente não vai poder existir porque a gente não vai ter recursos, né? Muitos anos atrás eu vi uma apresentação na FAPESP que eu acho que isso daqui é uma coisa interessante. Eu acho que isso faz muitos anos, eu acho que foi o professor Pérez que estava mostrando os primeiros resultados do PIP, né? Alguém diz, tem projetos do PIP que falham, então a gente aportou recursos lá e eles não tiveram sucesso. Aí, como o PIP já tinha uma quantidade de projetos ao longo daqueles anos suficientemente boa para ser avaliada, o professor Pérez falou o seguinte, olha, a gente aportou tantos milhões de reais em recursos durante esse período aqui no PIP. A FAPESP botou recursos nisso aqui. Desse total de recursos, a gente tem até hoje tantos milhões de reais emitidos por essas mesmas empresas, a gente monitora elas. E a gente sabe que esse dinheiro voltou para nós com alguma vantagem. Então, isso quer dizer o seguinte, olha, eu apoio as empresas, mas elas têm a capacidade de responder com vendas e com prosperidade em benefício da sociedade. Nós aqui do Sebrae, a gente pensa da mesma maneira. A gente custa para a sociedade e, portanto, a gente quer que aquele dinheiro que é gasto conosco seja revertido em benefício da sociedade na forma de mais e melhores resultados, de ganhos de produtividade, de ganhos de qualidade de vida. E dentro desse aspecto, nós no Sebrae temos vários eixos de atuação e pilares que sustentam os nossos objetivos. Então, nós temos, por exemplo, muitos dos nossos objetivos
devem satisfazer alguma condição voltada para cada uma das ODSs, né? Das cidades inteligentes. Então, isso mostra que a nossa atuação ela não é solta, ela tem um resultado previsto para o futuro com a finalidade de que esse benefício seja revertido para a sociedade, não só para a empresa, tá? Mas para todos nós. Basicamente é isso, Perfeito. viu, Bruno? Perfeito, obrigado. A gente já está caminhando aqui para o encerramento, né? Então eu vou pedir aí para vocês, se puderem, né, pensarem em algumas dicas, né, práticas, né, pensando aqui no nosso público, né, que são os alunos, né, os funcionários aí, professores, alunos de graduação ou pós-graduação da USP de São Carlos, né, que a partir aqui dessa nossa conversa se motivem, né, a buscar esses recursos, né, e querem acessar para realizar suas inovações nos próximos meses, né? Eu vou já agradecer a participação aí, passar a palavra para Eduardo, né? Eduardo, o que você recomenda aí, quer deixar de mensagem final? Tá certo, Bruno. Bom, obrigada. Eu diria, né, para quem tem uma ideia dentro da universidade, que pense, que tenha o interesse em transformar em negócios, a gente tem aí alguns mecanismos, alguns habitats, né, de inovação. Aqui no estado a gente utiliza, normalmente recomendamos pré-incubação, incubação, aceleração, né? Eu penso que aí com certeza devem ter muitos habitats nesse sentido. Os NITs dentro da universidade, as agências de inovação, né, são caminhos aí para começar a trazer esse projeto e talvez aí trabalhar ele num modelo de negócios para caminhar para a captação de recursos, e pode ser um outro passo aí muito importante, né? Como o Rantin comentou, muitas vezes o recurso por si próprio ele não vai fazer as coisas acontecerem, mas ele muito ajuda. Às vezes até mostra que a gente está caminhando de forma contrária, digamos assim, transversalizada, diferente do que o mercado espera. Então, eu penso que começar testando e trabalhando nos habitats, passando por essas trilhas, tem editais de captação de recursos que avaliam com bons olhos e contam pontos para startups ou ideias de negócio que passaram por programas de aceleração. Então, é um caminho legal para começar. Temos também aí a recomendação, como já disse, né, leitura dos editais, troca de conversa com pessoas que já aplicaram, que já participaram, pesquisadores que já aplicaram, se conectar com mentores também se aproveitar dessa rede de contatos que a universidade traz, né, para que possa se tirar se eu diminuir, né, a quantidade de dúvidas. Eu penso que a dica é essa. Eu sou daquela que antes feito do que perfeito. Então, às vezes, quando a gente tenta a aplicação no edital e recebe uma aprovação logo, assim, a gente fica muito feliz. Às vezes a gente tenta e a aprovação não vem com rapidez, né? Mas isso não quer dizer que a ideia não seja boa. Às vezes a gente precisa reajustar a rota, né? E tentar com outras formas, com outras possibilidades, com outras parcerias. Pode surgir aí nessa conexão com a universidade outros parceiros, outros profissionais que tenham aquele conhecimento que te falta. Então, a gente brinca assim, talvez você não precise saber de tudo ou fazer tudo sozinho, né? Mas os contatos, a rede de contatos, a rede de parcerias é muito importante, tá? Eu enxergo com muito bons olhos a rede de contatos que o Sebrae tem e que a própria Cronos vem, né, fazendo esse trabalho incrível aí de conectar esses profissionais. Me coloco também à disposição, eventualmente, né? E a gente trabalha com isso, trabalho com captação de recursos e aplicação de projetos, então a gente está aí também à disposição. E eu acho que a dica é essa, pessoal. Resiliência em relação aos editais
e busquem, né? Busquem se conectar com o Sebrae, busquem se conectar com a universidade, que com certeza os caminhos vão ser encurtados, aí as possibilidades de acerto vão ser maiores. E obrigada aí pelo convite. Excelente, obrigado você. E com certeza a gente está nessa empreitada aí para trazer mais conteúdos, fazer conexões, né? Essa dica sua de se conectar com mentores, né? Importantíssima. Então agradeço bastante a sua contribuição. Rantim, dicas também, orientações, o que você gostaria de deixar de mensagem aí para o público? Muito legal. Eu acho que essa última contribuição da Eduarda fecha muito bem. Eu acho que ela colocou o espectro do nosso assunto todo dentro da fala dela. Isso é muito importante. Eu só vou trazer para campus, né, para dentro de São Carlos aqui, e trazer do que ela falou genericamente para o nosso caso, que é exatamente veste perfeitamente. Olha, fique atento ao que acompanhe, o que acontece dentro do campus. Muitas vezes a oportunidade para captar recursos está a poucos passos de distância, está no departamento vizinho, às vezes está na sala vizinha, né? Então a gente tem aqui em São Carlos, a gente tem a ESC, tem o Instituto de Física, tem o ICMC, tem a Química, todo mundo junto, e todos eles têm tradição de divulgar editais, de apresentar desafios e programas. Outra coisa, se você puder olhar para a tua pesquisa com uma lente de mercado, tanto melhor. Então, vamos se perguntar, isso aqui pode ser transformado em alguma coisa viável, numa solução comercializável, né? Outra coisa é participar de hackathons, desafios de toda a natureza, competições de inovação, desafios tecnológicos. Esse ano a gente já teve... Cara, a gente teve um desafio, a gente participou de um desafio da Receita Federal aqui em São Carlos esse ano, que a gente teve 400 inscritos, simples assim. É muita coisa, né? Tinha desde meninos de colégio até gente que já é pós-doc, todo mundo lá para resolver um problema sério que a Receita Federal tem. Muito bacana. Os caras de São Carlos, é claro, ficaram dos melhores, dos 5 melhores projetos, acho que 3 eram de São Carlos, né? Então isso é muito importante, porque a gente tem aquela visão prática. E por fim, pessoal, olha, conversa com o teu orientador, conversa com o teu aluno, com colegas de outros departamentos, com as pessoas que trabalham nas salas aos seus lados, né? Porque muitas vezes uma solução incrível nasce da intersecção entre essas áreas, né? E o olhar externo também ajuda a gente a ter insights que sozinho a gente não teria. Eu acho que basicamente é isso, pessoal. Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Foi muito legal. E sucesso a vocês da Cronos e toda a força a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado aí, Eduarda, obrigado, Eduardo Rantim, por compartilharem tantas informações, insights, né, sobre esses recursos que são divulgados pelo Sebrae, aí, o boletim que a Eduarda ajuda a produzir, né, e também os recursos aportados pelo Sebrae, né, todo esse apoio e essa missão, né, de ajudar a inovação mesmo a acontecer, né, sair da ciência, entrar, né, com esses benefícios para a sociedade, enfim. Então, essa cultura do empreendedorismo, né, eu acredito que essas dicas aí vão ser bem úteis, né, para a comunidade da USP São Carlos. Eu sei que muita gente já conhece, né, para outros talvez tenham novidades aqui. A gente espera que, né, esse episódio ele agregue nessa jornada de cada um, né? Então, para quem está nos assistindo, não esquece aí de curtir, de recomendar, né, de compartilhar com colegas, com quem pode ser que se beneficie desse conteúdo, né? E a gente, como comentou, como Cronos, continua nesse processo de trazer mais clareza, né, trazer mais informações e ajudar que os projetos da USP de São Carlos eles
sejam bem-sucedidos, né? Que eles consigam os recursos para saírem do papel, tá bom? Então, até o próximo episódio. Obrigado a todos.